Seja bem-vinda, Suzane. Que o Senhor lhe abençoe. Então, vamos dar início à nossa live. Obrigado por cada irmão que está assistindo, que irá assistir. Que o Senhor nos abençoe. Hoje nós vamos continuar no ensino da palavra de Deus sobre a luta de Jacó. Então vamos orar para começar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por essa noite, por esse momento, pelo ensino da sua palavra, que o Senhor venha nos ajudar no entendimento da sua palavra. Que o Senhor me ajude na transmissão da mesma, que possamos entender para crescermos e fortalecermos a nossa fé no Senhor a cada dia mais. Para que na volta, na sua vinda, buscar a sua igreja, possamos estar prontos para ir ao seu encontro. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Então, o título do nosso estudo é A Luta de Jacó, a parte 2. Então, que o Senhor abençoe cada um de nós. Boa noite para você também, Suzane. Então, eu quero fazer uma correção aqui no estudo passado sobre a luta de Jacó, porque o Senhor me chamou a atenção para um texto, para uma frase que eu falei em relação a Jacó e Rebeca. Quando eu disse que Rebeca e Jacó tramaram para enganar Isaac. Então, o Senhor me chamou a atenção para isto, que Jacó não enganou Isaac. Então, o Senhor me chamou a atenção para me corrigir essa fala, porque isto não vem dele, né? Isso aí é porque a gente já tinha ouvido muitas pregações que Jacó era enrolão, né? Trambiqueiro, e eu falei isso, mas o Senhor me fez ver que não é assim. Então, Jacó não enganou Isaac. Então, vamos ver o que foi a revelação que o Senhor me deu mesmo nesse estudo, né? Então, o Senhor, vamos ver, Gênesis 27, 24, o que é que acontece aqui? Gênesis 27, 24, vamos continuar o estudo, né? Segunda parte do estudo. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então, esta é a parte em que Isaac pergunta para Jacó se ele é mesmo o filho Esaú, né? Que Isaac queria abençoar. E Jacó diz: Eu sou. Então, por isso eu disse que Rebeca e Jacó tramaram para enganar Isaac, mas Deus disse que não foi assim. Então, Jacó estava falando e agindo como se fosse Esaú. Então, neste verso, Jacó estava falando e agindo como se ele fosse Esaú. Pois ele, Jacó, havia comprado de Esaú o direito de primogenitura. Tinha comprado o direito de ser o primeiro filho. E como primeiro filho, ele, Jacó, falava ao seu pai, Isaac. Então, foi isso que Deus me mostrou. Que Jacó, ele não estava enganando, né, Isaac. Ele estava falando como primeiro filho, porque ele tinha esse direito, porque ele comprou de Esaú este direito de ser o primeiro filho. Então, como Esaú era o primeiro filho e Isaac e Jacó tinha comprado o direito de ser o primeiro filho, né? Então, ele estava falando como Esaú, como o primeiro filho. Por isso, Deus me chamou a atenção para que eu corrigisse a minha fala. Eu estou corrigindo, porque, na verdade, eu não entendi assim.
Eu entendia do jeito que eu falei no estudo passado, mas o Senhor me chamou a atenção. Então Jacó, ele não enganou seu pai. Ele falava no direito que ele tinha de primeiro filho, como se ele fosse o próprio Esaú, que era o primeiro filho. Como Jacó comprou de Esaú esse direito, então ele estava falando como se fosse e era, né, o primeiro filho, porque ele comprou esse direito. Aqui em Gênesis 25, do 29 ao 34, nos diz o seguinte. Gênesis 25, do 29 ao 34, diz assim: E Jacó preparara um cozido, quando veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o cozido de lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, meus irmãos, é isto. Muitas vezes a gente interpreta a Bíblia do jeito que a gente imagina, não do jeito que Deus realmente nos revela. Eu estou aqui corrigindo a minha fala porque o Senhor me chamou a atenção. Então Jacó não enganou seu pai. Ele falou aquilo que era dele por direito. Então por isso Jacó não mentiu quando disse que era Esaú, o primeiro filho. Quando Jacó se apresenta a Isaque como sendo Esaú, Jacó está se apresentando como homem caído no pecado, como o primeiro Adão, porque Esaú representava isso. Então, o primeiro filho representa isso. Então, quando Jacó estava se apresentando a Isaque como se sendo Esaú, ele estava se apresentando como este homem caído no pecado, né? O homem carnal. O primeiro Adão que pecou, que estava debaixo, né, do domínio de Satanás e carecia das bênçãos do Pai, assim como nós, né? Então, esse primeiro filho representava isso. Então, Jacó, ele estava ali sendo no lugar de Esaú, se passando como Esaú, porque ele tinha o direito de primeiro filho, e ele estava ali na condição de homem pecador, carecendo das bênçãos do Pai, né? Bênçãos espirituais. Então, Jacó se apresentando a Isaque como sendo Esaú, significa que Jesus, preste atenção, que Jesus se apresentando diante do Pai em forma de homem com os pecados dos homens para receber do Pai a bênção de salvar a humanidade. Então, assim como Jacó se apresentou diante de Isaque como esse homem pecador, esse homem caído no pecado, e precisando das bênçãos espirituais do Pai, assim Jesus também se apresentou diante de Deus com o nosso pecado, como sendo esse homem pecador, porque ele levou os nossos pecados sobre si. Então vamos ver o que é que diz lá Mateus. Mateus 27. Mateus 27, do 45 a 46, diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani.
Isto é, Deus meu, por que me abandonastes? Então aqui é quando Jesus se apresenta diante do Pai como esse homem pecador. Não pelos pecados dele, mas pelo nosso pecado. Então ele levou os nossos pecados. Então Jacó estava ali na condição, no lugar, tomando o lugar de Esaú, se passando pelo Esaú. Por quê? Porque ele estava nessa condição aí, desse homem pecador, desse homem caído no pecado. Assim como Jesus, o Filho de Deus, santo e perfeito, estava nessa condição, se passando por nós, pecadores, ali no nosso lugar, se apresentando ao Pai, carecendo dessas bênçãos espirituais para nos salvar. Então, os irmãos estão entendendo, né? Então, aqui no versículo 50, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Então, Jesus, ele deu a vida dele para que nós pudéssemos ter vida. Então, Deus me chamou a atenção para que houvesse esta correção. Porque muitos anos a gente ouviu a pregação de que Jacó era enrolão, era enganador e etc. E eu caí na onda de falar a mesma coisa, né? Mas Deus me chamou a atenção para correção. Então, por isso Jacó não mentiu ao dizer que Isaac, que ele era Esaú. Então, quando Jacó diz a Isaac que ele é Esaú, ele não está dizendo que ele é a pessoa do Esaú, mas ele está dizendo, ele está se colocando como o primeiro filho, porque ele tinha direito, ele comprou. Ele está se colocando como esse homem pecador, carente das bênçãos espirituais de Deus. Pois ele estava assumindo por direito de compra o lugar de Esaú, o lugar de primeiro filho, assim como Jesus, como homem, assumiu o lugar do primeiro Adão, e como homem cheio dos pecados dos homens, morreu para salvar os homens, para que estes homens fossem livres do poder e domínio do diabo em suas vidas e voltassem a ter vida. Então, o Senhor é maravilhoso, né? E a gente às vezes interpreta a Bíblia do jeito que a gente entende, não do jeito que é revelada. Então, em Gênesis 27, voltar para Gênesis. Gênesis 27, 11, nos diz o seguinte. Gênesis 27, versículo 11. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Então vê o que aqui Jacó diz aqui para Rebeca, quando ela chega para Jacó, para que ele pegue os cabritos, né, e faça, trazer para ela fazer o guisadinho para levar para o pai. E ele chega e diz: meu irmão Esaú é um homem cabeludo e eu homem liso. O que isso quer dizer, né? O que esses cabelos têm a ver? Então, na Bíblia, nada é por acaso. Tudo na Bíblia tem um significado. Então, vamos lá, o que isto quer dizer? Então, Jacó diz para sua mãe, né, que Esaú é cabeludo e ele é liso. Ou melhor, não tem pelos em seu corpo. E o que isto significa? Significa que o Esaú peludo representa a humanidade no pecado. Preste atenção. Os pelos aí representam o pecado, o nosso corpo, nossa vida caída no pecado. A humanidade no pecado. Já o Jacó liso, sem pelos, significa Jesus sem pecado. Jesus não tinha pecado na sua vida, Jesus não tinha pecado no seu corpo. Então, isto é a diferença, porque Esaú representa o homem caído, representa a nossa velha natureza, representa nós sendo dominados pelo maligno. E Jacó representa Jesus. Então, aí tudo na Bíblia tem um significado. Então, aqui em Gênesis 27, 12, ele diz assim: se por acaso meu pai me apalpar
eu serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Olha o que é que Jacó diz. Se por acaso meu pai me apalpar, eu serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Então, o que isso quer dizer? Então, aqui está falando do Jacó espiritual, pois Jesus, para pagar pela humanidade, ele teria que ir à presença do Pai eterno com os pecados dos homens em seu corpo humano, não em seu espírito. Então aqui Jacó está dizendo, Esaú é cabeludo, Esaú é cheio de cabelo, e eu não tenho cabelo nenhum. Com outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo, a humanidade é contaminada de pecado e eu não tenho pecado. Então Jesus não poderia chegar na presença do Pai para levar, para oferecer a si mesmo ao Pai sem levar esses pecados. Então ele tinha que levar sobre o seu corpo os pecados. E Jacó está dizendo, se eu for sem esses pecados, o meu Pai vai me considerar o quê? Vai me considerar maldito, porque eu estou mentindo, que eu vim para pagar os pecados. Então vamos ver Mateus 24, aliás 27, Mateus 27, Mateus 27, do 45, do 45 ao 46, que nos diz, já li ainda agora, vou ler de novo, aqui fala, e desde a hora 6, que fala de Jesus na presença de Deus, já li, é a morte de Jesus, Jesus levando o nosso pecado sobre a cruz, né? E desde a hora 6 houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, que é a hora que Jesus levou sobre ele os nossos pecados. E a terra ficou em trevas. Por quê? Porque o Filho do Homem estava em trevas, ele estava em pecado. Ele estava com o nosso pecado. Então ele estava indo, oferecendo a si mesmo a Deus para tirar o pecado da humanidade. E ele levou esses pecados sobre ele. Então Jesus, se Jesus chegasse diante do Pai eterno, sem os pecados dos homens em seu corpo, Jesus seria considerado impostor, mentiroso. Por quê? Porque ele veio aqui à terra em corpo humano para levar sobre si a nossa maldição, o nosso pecado. E se ele chegasse na presença de Deus para oferecer, porque Jesus era o quê? Jesus era sacerdote. E ele é que levava a Deus essa oferta para tirar o nosso pecado. Então, se ele chegasse na presença de Deus sem esses pecados ser tirado da humanidade, então ele seria considerado impostor. Então, e não receberia a bênção para resgatar a humanidade das mãos do diabo. Então, por isso, em Mateus 26, vamos ver Mateus 26. Mateus 26, do 36 ao 39, nos diz o seguinte. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo, eu só vou comentar aqui, irmã, porque é muito comprido. Eu já li isso aqui na aula passada, né? Por isso, em Mateus 26, 36 ao 39 e o versículo 42, aqui Jesus no Getsêmani, orando, levou 3 discípulos para ir ficar mais perto dele, para orarem juntos, mas os discípulos dormem. Jesus lá, ele tem um sofrimento, né? Uma guerra, eu falei na aula passada, no estudo passado.
e ele soa sangue. Por quê? Porque foi intenso. Ele lutou com ele mesmo, lutou com sua carne, lutou com Satanás. E Deus, lutando com ele homem, para que ele pudesse aceitar, ele como homem pudesse aceitar, levar, beber este cálice, né? Então, aqui é esta guerra espiritual que Jesus passou para poder levar, beber o cálice, que era o sofrimento, né? Para poder tirar o nosso pecado. Ele se fez maldição no nosso lugar. Então, Jesus lutou com tudo e com todos para obedecer à vontade do Pai, a qual ele veio do céu para realizá-la. Então, João 6, do 38 ao 40, Jesus disse que não veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade do Pai. Então, a vontade dele não era beber aquele cálice, mas ali era a vontade dele como Deus, não como homem. Mas ele veio para isso. Por isso ele diz, não seja feito a minha vontade, porque a vontade de Jesus como homem não era beber aquele cálice, mas a vontade dele como Deus era beber aquele cálice. Por isso Jesus, o anjo lá, diz para Jacó que ele lutou com os homens e com Deus e venceu. Então essa luta aqui é do Jacó espiritual, lutando com ele mesmo como homem e Deus, e também lutando com o homem da iniquidade. Então Jesus não veio realizar sua vontade, mas sim a do Pai, né? Em Gênesis 27, 12, nos diz o seguinte. Gênesis 27, 12. Se por acaso meu pai me apalpar, eu serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Então, Jesus, ele teria que levar os nossos pecados sobre si, sobre o seu corpo, porque ele precisava tirar, né, da humanidade estes pecados. Ele teria que se tornar maldito no seu corpo, não no seu espírito. Porque Jesus nunca pecou de jeito nenhum, mas ele levou sobre o seu corpo o nosso pecado. Por isso Esaú era cabeludo e Jacó era liso. Jacó representava Jesus, que nunca pecou, e Esaú representava a humanidade caída no pecado. Então, em Gênesis 27, 12, Jacó disse para a sua mãe, se ele chegasse diante do pai, liso, ou melhor, sem pelos em seu corpo, ele traria sobre ele mesmo maldição e não bênção. Então, se Jesus não tivesse levado sobre ele os nossos pecados, se ele não tivesse se tornado maldito por nós, então ele seria considerado por Deus maldito, né? Na verdade, ele se fez maldição, mas se ele não tivesse levado os nossos pecados, então ele seria rejeitado por Deus. Ele teria que se fazer maldito, ele teria que levar essa maldição, esse pecado. Ele teria que levar sobre o seu corpo os nossos pecados. Ele teria que se fazer maldito, levando os nossos pecados, não diante de Deus sem esses pecados. Se Jesus não tivesse bebido o cálice que Deus preparou para ele, Jesus, beber, para ter o direito de resgatar a humanidade, ele não receberia para si mesmo maldição e não seria bênção para a humanidade. Então, ele teria que fazer isso, ele teria que levar sobre si os nossos pecados e se tornar maldito. Por quê? Porque era assim que ele iria resgatar a humanidade. Ele não poderia se tornar maldito sem levar os pecados da humanidade, sem fazer aquilo que o Pai mandou. Ele teria que se tornar maldito obedecendo ao Pai, não por desobediência. Não sei se os irmãos estão entendendo. Então, a luta intensa que Jesus teve, primeiro, com ele mesmo, com o seu eu,
em não querer beber o cálice. Segundo, com o homem da iniquidade, que tentava Jesus para que ele não bebesse aquele cálice, para que Jesus desistisse de morrer pela humanidade. Terceiro, lutou com o Pai, pois ele, Jesus, como Deus Filho, era também o Pai da eternidade. Jesus, como Deus, lutava com ele mesmo como homem para obedecer o Pai eterno, para obedecer o Deus Pai. Então, João 6, 38 e 40. Em Gênesis 27, 13, diz assim: E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz. Vai e traze os cabritos. Então vamos prestar atenção a essa passagem aqui. Isaac diz que Israel diz que se Isaac amaldiçoasse, que Israel é Jacó, né? Jacó, a maldição. Então, desculpe aí. Que diz assim. Gênesis 27, 3. Rebeca diz o seguinte: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Então, esta fala de Rebeca é muito importante. Rebeca, como nação de Israel, preste atenção, Rebeca aqui, ela está sendo apresentada, ela está no lugar da nação de Israel. Então, como nação de Israel, ela diz que se Isaac amaldiçoasse Jacó, a maldição de Jacó cairia sobre ela. Então, aqui Rebeca está dizendo, se Isaac te amaldiçoar, que essa maldição caia sobre mim, sobre a nação de Israel. Em Gálatas, vamos lá para Gálatas. Em Gálatas 3, Gálatas 3, em Gálatas 3, do 13 ao 29, Jesus se fez maldito. Eu vou ler bem aqui, porque isso aqui é muito importante. Então, Gálatas 3, do 13 ao 29. Muito grande. Acho que eu vou só comentar mesmo. 13 ao 29. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, aqui nos diz que Jesus, ele se fez esta maldição. Ele se fez. Como ele se fez? Ele se fez indo a Deus com os nossos pecados, não sem os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados. Ele não se fez maldito por desobedecer a Deus, mas por obedecer a Deus. Eu acho que os irmãos estão entendendo, né? Então, devido Jesus se ter feito maldito, esta maldição foi para tirar a nossa maldição. Então, Jesus se fez maldito para que Israel e a humanidade se tornasse bênção, se tornasse abençoado. Então, Jesus, ele se fez esta maldição para que a humanidade, todos aqueles que quiserem, sejam abençoados e não malditos. Então, foi isso que a Rebeca disse: se Isaac te amaldiçoar, então que essa maldição caia por cima de mim, não por cima de ti. Mas Jesus, ele se fez, ele se ofereceu como sacrifício, ele se tornou maldito para que a humanidade fosse abençoada e não amaldiçoada. Então, se Isaac
se Jacó se apresentasse a Isaac liso, sem pagar o preço que Deus exigiu por nós, ele seria maldito, mas não porque estava obedecendo a Deus. Eu acho que os irmãos estão entendendo, né? Então, por isso a luta de Jesus, tanto com ele mesmo como com o inimigo, e assim a nossa luta também. Nós temos que lutar conosco mesmo, com nós mesmos e também com o inimigo, para que possamos, na volta de Jesus, a gente ir ao encontro dele. Então, devido a Jesus se ter feito maldito, esta maldição foi para tirar a nossa maldição, ou melhor, quando Jesus se fez maldito por nossa causa, significa que ele estava levando sobre ele a nossa maldição, os nossos pecados, para limpar a mulher da sua maldição. Jesus estava abençoando a mulher Rebeca, que representava a Israel espiritual, que representa a igreja. Então Jesus, ele tinha que se apresentar diante de Deus levando os nossos pecados, para que fosse perdoado. Porque Jesus, ele era o sacrifício, ele era a oferta, ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Rebeca manda Jacó trazer 2 cabritos, preste atenção aqui. Os 2 cabritos representam que seriam as 2 casas de Israel. Então um cabrito para cada casa, né? Nós sabemos que Israel, lá no tempo depois que Salomão morreu, Israel se dividiu e se tornou em 2 casas, em 2 reinos, né? O reino de Israel e o reino de Judá. Então essas 2 casas tá falando disso. Então, esses 2 cabritos é como se fosse para cada uma casa, para cada um reino, um cabrito, né? Uma oferta. Então, os 2 cabritos representam que seriam as 2 casas de Israel, seriam resgatadas pela morte de Jesus. Então, Jesus iria pagar o preço pelos pecados das 2 casas de Israel. É lá em Jeremias 3:18. Eu não vou nem ler, porque senão vai passar muito tempo. Os irmãos querendo ler, pode conferir. Jeremias 3:18. O reino de Israel, região da Samaria, que é a igreja. Então, o reino de Israel, a Samaria, a região de Samaria, onde ficavam as 10 tribos de Israel, eles ali representa a igreja nos nossos dias. O reino de Judá, que é a região de Judá, que é o Israel hoje, né? Jerusalém, então representa os israelitas hoje nos nossos dias. Então as 2 casas de Israel também se refere à velha aliança feita com a Israel terrena, e a nossa aliança feita com a Israel espiritual. Então, essas 2 casas de Israel também representa isto, representa o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento é a sombra do Novo. Então, porque tudo que está no Velho seria cumprido por Jesus na Nova Aliança. Então, na Nova Aliança era a lei, na Velha Aliança era a lei, na Nova Aliança é a graça. Então, Jesus, ele cumpriu toda a lei e todas as profecias em relação a ele. Então, isso também representa, as 2 casas de Israel também representa as 2 alianças. A velha aliança, o Velho Testamento, e a nova aliança, o Novo Testamento. A velha aliança, o Velho Testamento, representa a sombra do que iria acontecer quando Jesus viesse. Então, quando Jesus veio, se tornou maldito por nós, levando os nossos pecados, ele mesmo sendo o sacrifício, ele mesmo sendo a oferta, ele mesmo sendo o sumo sacerdote, levando essa oferta até Deus, e Deus aceitando essa oferta e abençoando a humanidade, perdoando a humanidade, justificando todos aqueles que creem em Jesus.
Então, aí vem a nova aliança, a aliança espiritual. Agora não é mais uma Israel terreno, uma Israel agora é espiritual. Então, não sei se os irmãos estão entendendo, mas espero que os irmãos entendam. Então, essas duas casas de Israel também representam isso, né? A velha e a nova aliança. Por isso que Jesus diz, feita no sangue dele. Então, o sangue de Jesus é quem tira o nosso pecado e nos dá uma nova oportunidade de sair da morte espiritual para a vida, de sair da condenação ao inferno para a libertação e para o céu. Então, por isso Jesus, o Jacó espiritual, veio e cumpriu toda a lei e todas as profecias feitas sobre ele. E depois de cumprir tudo e morrer pela humanidade, Jesus fez uma nova aliança, uma aliança eterna, tanto com Israel como com os gentios. Então, Mateus 26, 28. Deixa eu ver bem aqui. Mateus 26, 28. O que é que diz lá? Mateus 26, 28. Diz assim, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, esta é a nova aliança, a aliança no sangue de Jesus, não é mais no sangue de animais, é no sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, é do sangue de Jesus. Na velha aliança, os animais eram sacrificados, ali representava que o Cordeiro verdadeiro viria. E ele iria morrer, ele iria levar os nossos pecados, ele iria se tornar maldito, para poder nos tornar bênção, para que pudéssemos ser abençoados com a bênção da salvação. Então ele teve que morrer para que nós pudéssemos viver. Então, Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, agora, a salvação é pela fé, sempre foi, né? Mas agora não existe mais o cerimonial de você oferecer animais, sacrifício, porque o verdadeiro Cordeiro já foi sacrificado. Então, a velha aliança era a sombra do que iria acontecer quando o verdadeiro Cordeiro viria. E Jesus veio e ele já se sacrificou por nós, né? Ele já deu a vida dele por nós. Aqui em Gênesis 27, Gênesis 27, Gênesis 27, 15, nos diz assim. Depois tomou Rebeca os vestidos. Leu o 14 também. E buscou-os e os trouxe à sua mãe. Então, Jacó obedeceu à mãe, pegou os 2 cabritos, né? Trouxe a ela. E ela fez o que? Um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu irmão mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Preste atenção nesses detalhes aqui. Vou ler mais uma vez. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Então, o que isso significa? Rebeca dando a roupa de Esaú para Jacó vestir. Então, nos diz que Rebeca vestiu Jacó com os vestidos de Esaú. Isto significa que Jesus, preste atenção, para vir à terra, teve que se vestir de um corpo humano, para que fosse como os homens, para poder salvar os homens das mãos do diabo.
Então Jesus teve que se vestir como nós, ter um corpo como o nosso. Então essas vestes aqui de Jacó, Jacó vestindo a roupa de Esaú, essa roupa aqui representa o nosso pecado. Então Jesus, nosso corpo, nossa vida no pecado, na morte, né? Na condenação. Então Jesus ele teve que assumir um corpo humano. Para quê? Para poder morrer, para nos salvar. Então significa que Jesus, para vir a essa terra, teve que se vestir de um corpo humano, para que fosse como o homem, para que fosse como os homens, para poder salvar os homens das mãos do diabo. Então, como homem, ele poderia morrer. Aqui no versículo 16 diz assim: e com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Preste atenção. O que isso significa? Então, Jacó teve que se vestir com a roupa de Esaú, com o cheiro de Esaú. Então, o cheiro humano. Então, Jesus teve que se tornar homem, ter o nosso cheiro, passar tudo que nós passamos, ser tentado como nós somos. Então, ele teve que se tornar um igual a nós. Então, essa roupa aqui que Jacó está vestindo de Esaú significa isto. Agora, diz mais, que o que foi que aconteceu mais? E com as peles dos cabritos, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Então, o que isso quer nos dizer, nos revelar? Nos diz que Rebeca, com a pele dos cabritos, cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, para que ele se apresentasse ao seu pai Isaque e levasse a comida que ele queria, né? Que ele estava esperando, que ele estava almejando, desejando do seu filho Esaú. Então, seu filho amado, né? Esaú, que ele havia pedido. Então, Jacó pediu a Esaú para fazer essa comida deliciosa, né? Então, Jacó, representando Jesus, se apresentou diante do Pai Eterno com uma roupa que tinha o cheiro do Esaú. Preste atenção. Essa roupa é o corpo, né? Nosso corpo humano, cheio de pecado. Então, Jesus se apresentou diante do Pai com este corpo humano, carregando o nosso pecado, sentindo o nosso cheiro. Que cheiro? Cheiro de podridão, porque o pecado diante de Deus fede. Por isso que Deus não contemplou Jesus. Por isso que Jesus disse: Eloi, Eloi, lama sabactane. Deus meu, por que me abandonaste? Porque o cheiro era terrível. Mas não era o pecado de Jesus, era o nosso pecado que estava com ele. Então Jacó, ele se apresenta diante de Isaque com a roupa de Esaú, representando o nosso corpo contaminado de pecado. Ou melhor, dá o cheiro do Esaú, ou melhor, da humanidade longe de Deus. Mas Jacó também tem as mãos e o pescoço coberto com as peles dos cabritos que seriam oferecidos a Isaque, que neste verso representa o Pai Eterno. Então, Jacó vai com a roupa de Esaú, vestido com a roupa de Esaú, se passando por Esaú. Ele tinha o direito de fazer isso, porque ele já tinha comprado o direito de primeiro filho. Então, ele estava ali como se fosse o homem caído no pecado, como se fosse o Esaú, né? Representando ali o Esaú, o homem caído no pecado. Mas o que é que Jacó tem mais? Ele tem a pele dos cabritos no seu pescoço e nos seus braços, para que o seu pai, nem falar mais assim. Então, ao tocar nele, não desconfie, não é? Que não seja ele. Que é isso que quer dizer, né? Então, estas peles nas mãos e pescoço do Jacó representam os pecados dos homens que até
à primeira vinda de Jesus estavam cobertos devido aos sacrifícios dos animais que eram oferecidos para perdão dos pecados dos judeus, né? Então, aqui em Gênesis 3, 21 e 4, então a gente vê ali, Deus, né, matou os animais, acredito que foi cordeiro, tirou a pele, fez roupa para Adão e para Eva. Então, cobriu, ali se representava ele cobrindo o pecado deles. Então, até a vinda de Jesus, o pecado não era tirado, ele era coberto. Então, Deus perdoava, mas não tirava. Então, só quando Jesus veio, que deu a vida dele, que morreu, o pecado foi tirado. Então, essa pele desses animais significa isto, o pecado sendo coberto. Então, quando Jacó vai à presença do pai com aquelas peles que representam o pecado, aquelas peles está representando que o pecado está sendo coberto. Então, em Gênesis 27, do 17, diz assim, versículo 17, diz o seguinte: e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E os versos do 24 ao 25, e disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E aproximou dele e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. Preste atenção. O que foi que Jacó levou para Isaac? Então, Jacó levou. Então, neste texto, nos mostra o Jacó espiritual. Preste atenção. O Jacó humano aqui, o Isaac humano, estão representando o Jacó espiritual, que é Jesus, e o Isaac espiritual, que é Deus. Então, aqui é Jesus levando a oferta ao Pai. Agora, preste atenção. Vou ler mais uma vez aqui. É o 17, versículo 17. E deu o guisado. O que é que era o guisado? O guisado era de quê? Carne de cabritos. Era oferta. Carne de cabrito. Guisado saboroso. E o pão. Preste atenção. Carne e pão. Que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Então, Jacó levou a vasilha com o guisado de cabritos e também pão. Mas nos versos 24 e 25, Isaac também bebe vinho. Então, nesse texto, né, podemos ver o Jacó espiritual se oferecendo ao Deus Pai como oferta agradável ao Pai. E também, vamos ver o que é que diz lá em Hebreus 5:5. O que é que Hebreus 5:5 nos diz? Hebreus 5:5. Hebreus 5, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos diz da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas aos que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele sumo sacerdote,
veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamando por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nesta passagem aqui de Gênesis 27, Jacó, ele está se passando como o sumo sacerdote, ele está sendo representado, o sumo sacerdote, ele está sendo representado como oferta, e ele está sendo representado como aquele cordeiro. Então, Jesus, ele é o que leva a oferta, ele é a oferta. Então, ele está indo a Deus, se oferecendo como esta oferta para nos salvar, para receber a bênção espiritual. Aqui ainda em Hebreus 9, versículo 12, nos diz o seguinte, 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, aqui, Jesus indo à presença, ou melhor, o Jacó humano indo à presença do Isaac humano, está representando o Jacó espiritual, que é Jesus, indo à presença do Pai. Ele como sacerdote e também como oferta, se oferecendo ao Pai eterno. Então, aqui no versículo 23, nos diz assim: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Então, as coisas nos céus têm que ser oferecida a sacrifício, tem que ser oferecida com sacrifício, mas um sacrifício não terreno, mas espiritual. Então, por isso, Jesus, ele é esse sacrifício. Então, essa passagem significa isto, mas também representa Jesus como alimento para todos os homens que creem nele como Salvador. João 6, do 52 ao 56, Jesus está dizendo ali: quem não comer da carne dele, não beber do sangue dele, não é digno dele. Os irmãos podem ler depois. Então, em Gênesis 27, do 17 e do 24 ao 25, Jacó levando, a Isaac o pão, levando o guisado e levando o vinho. Meu irmão, presta atenção. É a ceia do Senhor. Então, Jacó estava levando a ceia do Senhor, ou melhor, ele era o sacrifício. E o guisado era de cordeiro, era de cabrito, ali representava Jesus. O pão representava Jesus. O vinho representava o sangue de Jesus. Então, ali era a oferta para Deus, mas também era alimento para nós, para que possamos viver. Em Gênesis 27, 17, nos diz que Rebeca deu o guisado saboroso e o pão nas mãos de Jacó. Mas no verso 25 diz que Isaac bebeu também o vinho. Então, esta cena podemos ver em Lucas 22. Vamos lá. Aqui a gente já é conhecido, mas é bom a gente ler, que é para ficar mais. Pode ser que tenha alguma pessoa que não conheça, Então, 22, Lucas 22, os versos do 19 ao 20. Nós vemos essa mesma cena aí que Jacó está dando para o seu pai, é o que nós vemos bem aqui. Jesus oferecendo também ao pai. Então, Lucas 22, do 19 ao 20, nos diz o seguinte. Lucas 22, 19 ao 20. Então, tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo:
Isto é o meu corpo, que é por vós. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Preste atenção. Jesus pegou o pão e Jesus pegou também o cálice, o vinho. E Jesus estava ali como cordeiro. Preste atenção, Jesus estava ali como sacrifício, como a oferta. Ele, como sacerdote, levou a oferta ao Pai, derramou sangue, aspergiu sangue. Ele era tanto o sacerdote como a oferta oferecida pela humanidade. Então, aqui em Gênesis 27, 17, nos diz o seguinte. Gênesis 27, 17 nos diz: E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E deu, assim, no caso, a Rebeca. E Jacó levou para seu pai, Isaque, né? Então, nos diz que Rebeca deu o guisado saboroso e o pão nas mãos do Jacó. Mas no verso 25 também fala do vinho. Então, essa passagem representa Jesus também fazendo a mesma coisa quando ele veio aqui à terra. Então, nesta passagem, vemos o pão, o cordeiro, que era o próprio Jesus, aqui em Lucas 22, 19 ao 20, né? E o vinho, que representava o sangue que Jesus iria derramar por nós. Aqui em Gênesis 27, do 2 ao 4, nos diz assim: E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo apanhar para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Então, aqui Isaque manda Esaú e a mata, presta atenção, a mata, a terra, vá lá e caça uma caça, e faça um guisado e traga para que eu te abençoe. Então Isaque está dizendo para Esaú ir atrás de uma caça selvagem, para que ele fosse abençoado. Mas no mundo espiritual, Deus aceita somente cordeiro, cabrito, animais limpos, não selvagem, não é? E Isaque aqui mandou Esaú atrás disso. Por quê? Porque Esaú representa o homem caído no pecado. Então, o Isaque humano se prepara para abençoar Esaú, que representa a nossa carne, o nosso pecado, que representa o homem morto em seus delitos e pecados. Então, Isaque não manda Esaú matar um cabrito, matar uma ovelha, não. Vai lá na mata, caça alguma coisa e traz para mim. Então, Isaque quer abençoar Esaú recebendo carne de animais selvagens e não com carne de cabrito ou de cordeiro, desobedecendo assim a palavra de Deus. Gênesis 3, 21, Deus mata um animalzinho e com a pele cobre Adão e Eva, faz roupas. Em Gênesis 27, 5, diz assim: E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então, Rebeca estava de olho, né? Quando ela ouviu Isaque mandando Esaú fazer aquele guisado, então Rebeca logo prepara Jacó para que entre em ação, né? Porque senão Isaque iria abençoar
Esaú, e não era Esaú que seria abençoado, porque senão a humanidade não seria salva. Preste atenção, minha irmã, que é o humano e o espiritual juntos. Então a mulher ouve tudo que Isaac fala para Esaú e imediatamente ela age em prol do verdadeiro herdeiro. Rebeca planeja tudo e manda Jacó levar a comida para seu pai lhe abençoar. Rebeca representa a nação de Israel, a Israel terrena, preparando tudo para o seu descendente levar até ao Pai eterno, a sua oferta, o seu sacrifício. Então, Jesus é quem tinha que levar essa oferta a Deus, e Jacó representava Jesus aqui nessa passagem. Então, não seria Isaac quem iria abençoar o primeiro filho, não seria Isaac quem iria abençoar Esaú. Quem iria abençoar Esaú era o segundo filho, era Jesus, né, com as bênçãos espirituais. Então, Isaac, ele não poderia abençoar a humanidade caída, né, porque o Isaac humano também era caído. Então, quem teria abençoar era o segundo filho, que era Jesus, que era o resgatador. Então, Jesus é quem iria abençoar a semente de Adão, o Adão terreno. Jesus, como oferta a Deus, iria abençoar toda a humanidade. Seria o Jacó espiritual quem iria resgatar o primeiro filho, ou melhor, o homem nos seus delitos e pecados. Seria a semente da mulher quem iria resgatar a semente de Isaac e de Adão, semente do homem caído no pecado. Seria Jesus, o descendente da mulher, quem iria resgatar a descendência do primeiro Adão, o Adão que pecou e não deixou nenhuma descendência para o Pai antes do pecado. Gênesis 1, 28, Jesus diz, fecundai, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Deus disse isso para o Adão antes do pecado, mas o Adão antes do pecado não deixou descendência santa para Deus. Era esse Adão aqui, esse Esaú aqui, que o Isaac queria abençoar, mas esse Adão terreno não deixou descendência espiritual para Deus. Então teria que ser o Adão, o segundo Adão, o Adão espiritual, que é Jesus, que teria que abençoar. Então, Esaú não poderia ser abençoado. Quem teria que ser abençoado seria Jacó, porque Jacó representava o Adão espiritual, que é Jesus. Então, Isaac, representando Deus, queria abençoar Esaú, o descendente do Adão caído no pecado e debaixo da escravidão do diabo. Mas era necessário, antes desta bênção ser dada para essa humanidade caída no pecado, primeiro o segundo filho, né, teria que vir. Então, a descendência de Esaú, que representava o primeiro Adão, o Adão no pecado, não poderia abençoar a humanidade no pecado. O segundo Adão, representado por Jacó, que é o próprio Jesus, teria que vir se oferecer como oferta para que a descendência do primeiro Adão viesse a ser abençoada, né, por Jesus, pelo o segundo Adão. Então, o primeiro Adão, ele deveria ter dado esses filhos espirituais para Deus, mas ele não deu. Então, o Isaac, humano aqui, querendo abençoar o Esaú, humano, representa Deus querendo abençoar o Adão, o primeiro Adão, mas uma descendência espiritual que ele não deu. Então, foi necessário Jesus vir para que gerasse essa descendência para o primeiro Adão, o Adão humano, o Adão terreno que pecou e só veio gerar filho no pecado. Então foi necessário o segundo Adão, que é Jesus, vir para gerar filhos espirituais para Deus. Vocês estão entendendo? Aqui, o que essa passagem aqui
de Gênesis quer dizer? Então, antes do pecado, Adão não gerou filho para Deus, filhos espirituais, filhos santos, filhos sem pecados. Então, depois do pecado foi que ele gerou. Aqui em 1 Coríntios 15, 45 ao 50, fala do Adão, do primeiro Adão e do segundo Adão. Então, a humanidade que o Pai queria que o primeiro Adão tivesse dado a ele, desde o princípio da humanidade, era uma humanidade perfeita, como Deus fez Adão e Eva. Mas aí eles pecaram e essa humanidade se tornou corrupta, se tornou pecadora, se tornou morta. Então, Isaac não poderia abençoar essa humanidade no pecado. Aqui, então, o segundo Adão, que também é representado por Jacó, era representado por Jacó, viesse e desse, era necessário, né, que ele viesse e desse a esta humanidade santa, perfeita, para Deus, para que herdasse as bênçãos espirituais. Então, Jesus, ele é o resgatador. Por quê? Porque Adão, quando pecou, ele entregou tudo nas mãos de Satanás. Eu já fiz um estudo aí sobre o resgatador, sobre o leviado, o levirado. Então, os irmãos podem assistir esses vídeos aí, são 2, parece. Vocês vão entender melhor. Então, Jesus veio para resgatar a humanidade e a terra, para entregar nas mãos do Adão. Esta geração que Deus queria, Jesus foi que conseguiu através da sua morte e entregou para o primeiro Adão. Então, o primeiro Adão, antes do pecado, não gerou filhos para Deus. Então, Jesus, o segundo Adão, o Adão espiritual, resgatou para o primeiro Adão a humanidade que o Pai eterno mandou Adão fecundar, multiplicar e encher a terra, e ele não fez. Então, o Isaac humano queria dar para a sua descendência humana, caída no pecado, as bênçãos espirituais, que seriam a descendência do primeiro Adão caído no pecado, né? Então, mas não podia. Então, o Adão que iria receber as bênçãos espirituais era o segundo Adão, o Adão espiritual, que era Jesus, para dar esta descendência, esses filhos espirituais para Deus, filhos que o primeiro Adão era para gerar antes do pecado e não gerou. Então, as bênçãos espirituais seriam para a descendência do Adão sem pecado, o Adão antes do pecado. E o primeiro Adão morreu espiritualmente antes de gerar filhos espirituais para o Pai eterno. Por isso, a descendência do Adão espiritual, do Adão no pecado, não poderia receber as bênçãos espirituais. Foi necessário o resgatador que estava sendo representado neste texto por Jacó, o segundo filho de Isaac, o segundo Adão, seria o segundo Adão representado pelo Jacó, quem iria gerar esta descendência espiritual para o primeiro Adão, que não deu filhos espirituais para o Pai eterno. Então, em Gênesis 3, do 22 ao 24, nos fala, vou ler bem aqui, Gênesis 23, diz aqui a razão porque Isaac não poderia abençoar Esaú. Gênesis 3, 22 diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. Então, se o Jacó, se o Isaac humano tivesse abençoado o Esaú humano, então a humanidade iria ficar viva eternamente no pecado, assim como no Éden. Se o Adão e Eva, pecadores, tivessem comido da árvore da vida.
Então, aí eles iriam viver no pecado eternamente. Por isso, o Isaac humano não poderia abençoar o Esaú humano caído no pecado. Então, essa é a razão, porque se Esaú recebesse de Isaac, que neste texto representa o Pai eterno, então se ele tivesse recebido estas bênçãos espirituais, então a humanidade seria condenada a viver no pecado eternamente. Então, daí a luta do Jacó terreno e do Jacó espiritual para obter a bênção do Isaac humano. Entenderam, irmãos? Então, Jacó, ele lutou pela sua bênção até o fim, porque essa bênção, na verdade, não era dele, era para a humanidade. Então, o Jacó humano lutando pelo Israel humano, mas o Jacó espiritual lutando pelo Israel espiritual. Então, que o Senhor nos ajude. Então, que possamos estar realmente sendo este Israel espiritual pelo qual Jesus lutou. Jesus, ele deu a vida dele, derramou todo o sangue. Não sei se os irmãos entenderam, mas já passou muito do tempo, mas que o Senhor nos ajude. Então, mande essa live para frente e vamos continuar firme no nosso Senhor, no nosso Salvador. Então, dê o seu bonzinho, compartilhe e vá no YouTube também, coloque o seu bonzinho lá, o seu compartilhamento e o seu comentário. E continuaremos esse estudo no próximo sábado.